Boa tarde, caros. Eu é que agradeço, né, a Vera especialmente, a Fundação e a Galeria, nessa oportunidade de poder falar um pouco do trabalho. Acho que sempre para o artista é produtivo e o que vocês quiserem perguntar, o esclarecimento, né, fiquem à vontade. Eu estive na exposição hoje pela manhã, é uma exposição muito bonita, eu acho que todos deveriam, né, vê-la. É interessante, inclusive, o próprio nome para o meu trabalho também, pensando nessa conjugação, né, que é sempre uma leitura diferente que se faz dentro de um coletivo de várias obras, um título, né, que se acrescenta à poética da obra, né. Essas Deformicas, elas foram, é uma série de trabalhos, minha produção um pouco se organiza nesse sentido. Ela escolhe determinados materiais, determinadas questões e isso dura alguns anos, né, até às vezes se esgotar o interesse por essa questão. E esse trabalho começou em 2007, evidentemente é um trabalho que tem uma vontade colorista, né? Trabalho com trabalhos mais tridimensionais, mas trabalhos de escultura, etc., mas sempre partindo não daquela ideia tradicional da escultura, modelar, etc., mas de uma ideia de uma escultura construída. E, nesse sentido, eu quis operar no Deformica com uma matéria que me chamava muito a atenção e que eu acho que tem a ver com a minha própria história também e com a história das pessoas também, ligadas a vários ambientes, que é a fórmica. A fórmica foi um elemento que trouxe cor, na verdade, para o mundo, né? Porque antes dele era a cor da madeira, da pedra, de várias outras coisas, mas a presença mais gritante, enfim, de móveis, de vários elementos dentro dos ambientes foi trazido por esse material. Então, quando eu parti desse material, eu já ganhei uma paleta que não era minha introspectiva, mas era uma paleta industrial, com toda a sua memória de uso, né? Tem cores que são da década de 60, de 70, é um material que passou a ser usado em 60, 70, assim, mais comumente, né? E aí eu passo a construir uma ideia com esse material, usando uma forma que é uma forma de extensão, são essas réguas, né, basicamente, né, que vão ganhando e se articulando no espaço. Para mim, a cor é uma pulsão, e ela denota desdobramentos de movimentos, né? Então, a maneira que eu encontrei de ser uma escultora, mas ser colorista nesse trabalho foi articulando esses vários elementos em determinadas unidades. É um trabalho que pode tanto ser pequeno quanto ganhar proporções maiores, e já cresceu cerca de 10 metros, esse deve ter 1,5 metro mais ou menos. Então, ele se articula, ele vai ganhando espaço conforme ele tenha esse espaço também, né? Esse diálogo com determinadas características arquitetônicas desse espaço. E, basicamente, ele é feito só com a lâmina da fórmica, colada com uma outra fórmica embaixo. Eu procuro sempre trabalhar numa resistência, uma tensão à resistência do material mesmo, quer dizer, se eu viesse a pôr uma madeira, alguma coisa nessa fórmica, a gente já brevemente reconheceria a ideia do móvel. Não era o que eu queria tratar, eu queria tratar dessa camada, dessa superfície de cor que pula no espaço, que salta no espaço, como a Vera cunhou na exposição, né? Elas são só fixadas por parafusos que são especialmente construídos para fixar uma lâmina na outra e são presos na parede, né? Essa poética da dinâmica das cores também me interessa no sentido de que ela remete ainda a uma ideia de movimento, né? Quando eu faço esse trabalho, eu faço no chão, e ele é resultado
da movimentação de vários elementos, e várias dessas réguas e várias dessas cores que vão sendo experimentadas, até que eu encontro um acontecimento, um fato visual de interesse, e a obra aí se constitui. Aí ela é presa, né, e é feito um mapa, um desenho do tamanho real em TNT e giz de cera, que vai ajudar a gente a fixar no plano da parede, porque um outro dado importante desse trabalho é que ele é fixado na vertical, né, e que acho que, pensando nesse plano que geralmente é branco, enfim, que a cor só é a cor pela incidência de luz, etc., esses campos, né, que ele é um recorte desse material, mas ele recorta o espaço também, né? Aí você tem áreas tanto internas quanto externas que vão criando também essa ideia de movimento. E apesar deles estarem temporariamente fixos, né, na parede, na exposição, ou na casa de alguém, eu acho que ele grava sempre essa memória de articulação dessas réguas entre si, né? Que eu acho que é a ação que um artista colorista, se a gente for pensar em Matisse, próprio Guignard, ou Suede, ou Ellsworth Kelly, enfim, artistas que lidam com a cor, eles vão lidar exatamente nessa trama, né, entre ganhar o espaço e articular áreas de cores, né, elementos de cores diferentes. Eu vou passar algumas imagens a mais. Quando eu fiz esse trabalho para a Fundação Vera Barcelos, eu tenho sempre algumas ideias de dimensão de pé direito, de articulação entre as coisas. Então eu optei, lá só está exposta uma peça, mas foram adquiridas duas e elas podem ser mostradas juntas, né? Elas foram pensadas juntas, quer dizer, se tivesse uma exposição no acervo de um espaço maior, você teria elas juntas, mas elas também funcionam separadamente, né? E aqui vocês vão ver que isso acontece também em alguns exemplos. Eu comecei meio de sola nas deformicas, mas eu posso falar depois da minha formação, etc. Enfim, como vocês acharem melhor. Eu sou curitibana, né, formada na Belas Artes lá. Essa é uma deformica de 4, 5 metros, né? Claro que ela tem uma relação de elementos geométricos também, né? Porque no modo com que ela se articula e cria uma configuração. Será que eu consigo passar todos eles? Não. Acho que não. Tem que ser de um em um, né? Se tu clicar em todos ao mesmo tempo, juntar todos e bater, tu vai Talvez ver essa de vai trás. se tu clicar ali embaixo, naquela setinha. Aqui, ó. Só na célula lateral. Pronto. Então, esse seria um movimento mais interno, com várias réguas menores. Uma das questões que eu acho que esqueci de falar, que é bem importante, quer dizer, quando eu penso escultura, eu penso apropriação de uma coisa da realidade que já existe. Eu acho que isso traz uma proximidade na leitura e na percepção do mundo e do fato visual que é criado. Mas também eu escolho determinadas configurações, formas, né, que a resistência desse material me propõe, e nesse caso uma relação de corpo também, de corpo e de espaço. Eu esqueci de dizer que essas réguas, elas têm uma escala humana, que é 60, 90, tem algumas maiores de 1,20, 1,50, que partem mesmo do entendimento de uma extensão como antebraço, braço, ombro, mão e mão. Enfim, então você pode ganhar o espaço, mas você está sempre relacionado a uma escala que ainda é corporal, né? Principalmente ligado ao movimento. Essa eu apelidava de mesa, porque ela é mostrada mais embaixo, deixando o espaço propositadamente vazio em cima. Essa é literalmente um zigue-zague mesmo, né?
O Ronaldo Brito escreve um texto sobre esse trabalho mesmo, num livro que está ali, né, em cima na mesa, e ele fala, o título do texto dele é Direto Zigue-Zague. Então, né, se é de zigue-zague não é direto, mas é exatamente essa controvérsia das duas coisas, né? E nesse sentido também, eu acho que como é uma forma que ela se impõe, enquanto ela está lá temporariamente fixada, ela pode se desdobrar e pode até virar outra coisa, né? Outra forma depois, mas também ela vai ganhando ela tem essa memória de uma flexibilização dessa configuração, né? Desse movimento e da flexibilização dessa forma mesmo. É nesse sentido que ele fala o direto zigue-zague. Essa tem vários elementos e deve ter 4 metros aproximadamente por 2,15 mais ou menos. Acho que eu tenho uma imagem dela na sala, foi uma exposição em 2009 no Solar do Barão em Curitiba. A peça central é um pouco maior, ela está ali na lateral. Aqui como elas funcionam juntas, mas também separadas, né? Então, essa seria a régua maior de 1,5, 1,20, 60 e 90, né? Aquela laranja. Esses trabalhos você começou a fazer a partir de quando? Em 2007, mais ou menos, final de 2007. E tu manda fazer as réguas primeiro ou tu calcula? Como é que fica essa ordem do desenho assim? Eu, na verdade, tenho um tempo de criação desse elemento, né? Que foi uma discussão com os marceneiros ou com quem recorta esse material, e eu fazia na mão as primeiras, mas evidentemente elas precisam ser muito semelhantes para elas poderem se casar e fazer o ângulo, o furo, etc. Então daí depois eu descobri um modo de operar com computação e um corte de tupia por computação, né? Aí as lâminas são coladas uma na outra e depois elas são recortadas. Mas o que não implica ter muito acabamento enfim, tem que ter uma certa organização das cores, né? Enfim, esse ato de produzir o trabalho mesmo, né? Mas, enfim, quando eu escolho um material, eu sempre faço isso, me instiga muito, que é essa pesquisa, essa convivência, né? De vários saberes, de vários conhecimentos, sejam eles de que parte for. Nesse caso, foi ligado à marcenaria mesmo, né? Uma coisa, a impressão, a primeira vez que eu fui filmar era essa capacidade de mobilidade, essa construção. Aí tu começaste a falar de ter plano, que esse trabalho é pensado para ser exposto de uma única forma. Tá? Eu não sei como é que fica essa sensação e outras pessoas para ti, daqui a pouco como ela tem essa capacidade de trabalhar para a forma, como é que funciona isso? É uma coisa interessante ou não é uma coisa, ou realmente assim, não é para ser mexido nessa questão? Eu acho assim, que o trabalho é esse encontro, são essas lâminas nesse determinado modo, mas não te impede de realizar outro ali, né? Mas você vai ter que galgar até conseguir chegar lá, né? Agora, eu acho que tem essa controvérsia mesmo, porque eu acho que ele está o tempo inteiro, as lâminas vão mandando, né, o teu olhar circular de uma para outra, né? O teu olhar não para dentro delas. E isso é uma coisa que, no meu entendimento, que as cores fazem no mundo mesmo, essa pulsão, né? Então me interessava guardar e registrar isso, mas existe essa controvérsia, essa questão dialética de que elas são fixas na parede, né? Ela está assim, se ela inverter essa primeira barra, ela está para cima. Essa verde, não é verde. Essa. Se ela fosse puxada para baixo, claro que vai dar pequeno movimento em tudo, mas como é que funciona isso para ti? Elas desarmam. Elas desarmam.
Às vezes elas não resistem, elas estão na maior tensão possível, num elemento de entre cor, forma, comprimento, extensão, desdobramento do espaço, enfim. E quando você começa a alterar alguma coisa, vai derivar outra obra. Ela não aceita. Parece que ela se desfaz num pouco movimento que você faça, realmente. Essa é uma particularidade do trabalho. Então, muitas vezes eu acho que, né, tô lá trabalhando no ateliê, nossa, acho que ainda não acabei. Daí chega no dia seguinte, eu dou uma mexida, eu vou para outro lugar. Ele vai me pedindo. Os únicos parâmetros que eu tenho é que eu sei que o lugar que eu vou ocupar é grande ou é pequeno, ou né, tem determinado tipo de luz, de iluminação, enfim. Às vezes tem mais contraste de luz, às vezes não. A cor que vai atrás dela são sempre o inverso do quente para o frio, né? Então, atrás daquele azul claro tem um rosa claro, é sempre o inverso da cor de cima, né? Do branco tem o preto, daquele verde tem um amarelinho, enfim. Sempre varia conforme quente e frio, claro e escuro. Aqui de novo tem essa articulação entre os dois elementos, né? Será que a gente fecha aquela janela para talvez a cor vir mais, mais firme? Ó, melhorou um pouco? Ah, então tá. Evidentemente, quando eu uso o branco, ele quase se escamoteia junto à parede, mas isso eu acho uma coisa interessante, porque também busca a parede de trás para frente. Na verdade, eu não escolhi todas as cores da paleta das fórmicas, mas algumas que eu acreditava ter mais interesse de luz mesmo, né? Então são 28 aproximadamente as cores que eu trabalho. Quais eram as características das que você deixou de fora? Cores esmaecidas, na verdade, como a fórmica é usada muito para cozinhas, tem muitas cores que são similares e muito parecidas umas com as outras. Na verdade, como eu queria ter uma articulação, eu não poderia ter muitas cores semelhantes umas com as outras, não faria sentido, né? Eu trabalho esse contraste entre elas, né? Então essas eu acabo deixando de lado. Ou então quando não tem uma luz muito clara dentro da cor, né? Então sempre cores vivas. Eu, quando visitei lá o ateliê, eu vi que tinha as lâminas já cortadas. Então, eu queria te perguntar, o processo de criação, ele parte já de fazer um desenho prévio, já com as cores determinadas, ou ele é um ensaio e erro, já usando as peças que tu já tens preparadas? Porque tu tinhas várias cores e vários tamanhos. Isso. Quando eu cheguei no trabalho, eu determinei essas extensões, que para mim fazem sentido, de como elas ganham espaço. Agora, eu não consigo fazer desenho nenhum prévio, nenhum. Eu tenho um sentimento do espaço onde eu vou ocupar, eu tenho delimites disso, né? Eu não posso fazer um trabalho maior do que a escala do pé direito, mas dentro disso ele vai mudando muito, né? Dentro do processo mesmo, até chegar a uma forma que causa interesse mesmo. Eu procuro sempre olhar muito o espaço que eu vou colocar a luz desse espaço também, e isso de alguma forma fica na cabeça, né? E vai junto com o trabalho também. É uma ação mesmo, né? Não tem jeito. Eu, na verdade, não me apresentei, mas enfim, eu trabalho desde os anos 80, mais ou menos quando
quando eu me formei na Belas Artes em Curitiba. Participei de vários grupos lá. Enfim, sou formada pela Belas Artes em Filosofia na UFPR. Depois, enfim, a gente precisa sempre ver, né, bons trabalhos e viajar. Morei um pouco no Rio, um pouco em São Paulo e passei um ano em Milão, onde eu pude frequentar a Academia de Brera junto a um artista ligado à arte povera, que é o Luciano Fabro. Depois de lá, eu continuei vivendo em Curitiba, né, onde estou até hoje. Eu gostaria de mostrar agora um outro trabalho de cor que também é feito com a apropriação de um material, que é o papel de seda. É só para demonstrar como o próprio material me dá uma natureza de forma diferente, né? Então, me interessava aí de novo ter um trabalho colorista, né, de relação de cores. É um material com forte presença, né, no imaginário brasileiro, vindo de vários usos, né, desde das festas juninas, pacote de presente, pipas, etc. Eu faço o caminho inverso também, porque eu leio nas cores do Volpe, do Guignard, do Suede, as cores do nosso papel de seda, porque elas estão muito impregnadas, né, do nosso dia a dia, enfim, quando se imagina algo colorido. Enfim, pensei nesse trabalho que se chama aceite. Por que aceite? Essa palavra do aceitar vem junto com essa película transparente que eu uso para ligar as folhas, né, unir as folhas e ligá-las também à adesão em qualquer lugar. Então, para mim, né, nesse trabalho, seria muito importante que esse trabalho estivesse em naturezas de espaços diferentes. Então, ele esteve em bancas de jornal, em garagens de estacionamento, cozinhas, banheiros. Eu queria essa cor, ou essa proposta, ou esse verbo que nasce com ele, que é esse aceite, realmente indo, né, em vários momentos diferentes, em situações diferentes, na verdade. Então, aqui a gente pode ver como o papel está sobreposto e como ele muda a cor, né, quando ele tem duas camadas. Ele é um papel extremamente delicado, ele só é deitado, enfim, ele é respeitado nesse seu toque, né, de leveza, de delicadeza nesse trabalho. E me interessava demonstrar muito essa película, esse toque mesmo, essa maciez do papel de seda. Então, vou passando aqui uma sequência. Os cortes do aceite são todos da folha industrializada mesmo, elas só são divididas em 3 ou em 4 vezes. Parte-se daí, né? Eu vou passar mais rapidinho. Vou voltar lá. Aqui é uma exposição feita numa praça Tiradentes, que é o centro de Curitiba, em uma vitrine transparente. Então, ter o vidro e ter o dentro e o fora também acaba potencializando a transparência do papel, desse material, né? Eu vou voltar então aqui. Aqui é essa presença na banca. Ele foi em 2010, esqueci de dizer a data, 2010. Eu me apropriei dentro da corrente cultural, da virada cultural que existiu lá em novembro de 2010, de várias bancas de jornal nessa região, que é uma região antiga, e que vocês percebem que há essa vitrine, e se há essa vitrine é porque as pessoas param e leem essas coisas que estão na vitrine, certo? Então me interessava essa postura do homem, né? O sujeito circundado pela cidade, com o seu próprio corpo, para ler alguma coisa na cidade, mas imerso nessa situação urbana. E eu descobri então essa potência que ainda existe, né, nas bancas de jornais.
São, claro, os elementos das revistas, eles por si têm cores, eles por si têm informações, né? Era uma intervenção, né? Claro que essa praça no centro da cidade também era um pouco de prostitutas, etc., né? Então, por isso a literatura ali. E, enfim, algumas bancas ou paredes também urbanas, né? Onde rasgados, né? Enfim, como se porta esse trabalho. A escala aqui seria mais ou menos 35 por 35, mas existiam maiores que eu acho que estão por vir aqui. Como esse, que aí pega a largura do papel inteiro, que dá cerca de 55, mais ou menos. Aqui, como eles foram mostrados numa galeria no centro da cidade, num subterrâneo, uma galeria de pedestres, né? Não sei se chegou a conhecer, não, Vera? Perto da catedral ali. Não sei. É um espaço da arte urbana. Um trabalho, sim, né? É esse espaço onde estavam vários colocados juntos, né? Que eu conheci, por exemplo, aquela cadeira da Maria Mole, alguns objetos interiores, e depois você vinha aqui mostrar para a gente esse trabalho que é muito pictórico, parece que está muito dentro de uma coisa construtivista russa, talvez. Como é que você pensa que o trabalho está dentro de uma, entre aspas, tradição pictórica? Nessas duas séries que eu mostrei, realmente tem esse interesse forte pela cor, mas na mesma época que eu fazia deformicas, eu fazia aquelas placas de automóveis, que daí não tem cor nenhuma e a ideia era a própria palavra. Mas mesmo nesses dois, eu acho que a pintura, como nós tradicionalmente percebemos a pintura, não é um tema, não é um assunto. Ela está tratando da cor na sua matéria. Então, por exemplo, a mim me chama muito a atenção nos papéis, você colocá-la dentro de um espaço urbano onde há uma certa agressividade dessa urbanidade mesmo, né? Mesmo que seja na própria banca de revistas e tudo, você põe aquele material ultra, hiper delicado. Então aí há um diálogo, há uma conversa que você está fazendo com o material que transcende a pintura, né? É a cor e essa delicadeza da dedicação, do trabalho, da colagem, do recorte, mas que ao mesmo tempo é quase um material cru também, porque como você mesma diz, está limitada ali pelo tamanho das folhas, né? Isso, e respeita o tamanho delas. Nas réguas da deformica, e resulta essa mesma situação, você está no embate com aquele material, porque elas são réguas, com aquelas medidas predeterminadas que você determinou, que você trabalhou, mas que está ali, isto, os elementos são estes. E o diálogo é com o espaço e com aqueles que vão, claro, com o espectador, mas numa outra. Então, me parece que aí se distancia absolutamente da questão formalista da pintura e dos russos e da história da pintura, é outra coisa. Eu gostaria também de fazer um comentário, inclusive comparando os dois trabalhos. Um é um trabalho ainda de galeria, é um trabalho que pode ir para o museu e tem uma certa permanência. Eu acho que o outro é um trabalho efêmero, que contraria totalmente até o mercado de arte. Ele não é para ser vendido, ele é para ser consumido, ele desaparece. Se a cor dos papel descida se vai. Eu esqueci de falar exatamente. Aceite que um trabalho se vá. Isso talvez também. É a mesma coisa daquela tua amiga que não queria que tocasse, ela tinha que aceitar. Ele teve uma galeria assim e ele por ser efêmero, quase um múltiplo sem
inúmeros. Ele é temporário. Porque agora é interessante porque o papel de seda ele é alcalino, né? Então ele é feito com anilina, por isso que ele se esvai, ele perde. Agora, em locais escuros ou que não recebam a luz do sol, eles estão durando há 4, 5 anos já. Então é interessante, porque a mesma luz que acende ele é a luz que gasta, né? Que esvai, etc. E eu tenho alguns que foram embora, que ainda estão lá. E é interessante que a própria trama fica uma memória de uma cor esvaecida, branca, enfim, um cruzamento entre isso, que é a sobreposição, que deu sustentação ao trabalho, né? Assim, são vários momentos que você pode lê-la, né? Eu não sei se eu te respondi, mas eu posso tentar. Muito bom. Posso mostrar. Elas têm uma ordenação meio concretista, né? Na montagem, né? Inclusive aquela montagem londrina, você vai com um gabarito para o espaço para montar. Ela não tem determinado e organizado a posição de cada palavra dentro daquele espaço. Se você pensar que eu também me aproprio de objetos que são industrializados, né? Que, enfim, o trabalho se dá quando eu encontro o modo com que eles vão criar um conjunto, que geralmente ele tenta ser aberto ainda, né? Mas é nessa organização desse todo, que são as partes, né? Problematizando a unicidade, vamos dizer, que o trabalho acho que se dá nesse sentido. Mas você tem razão, a organização das placas é bem, né? Vou mostrar um pouco aqui para daí depois talvez ir para os trabalhos mais recentes. Na mesma época que existiu esse interesse pelas cores, e esse interesse era muito antigo já, eu fui realizar esse trabalho com as palavras, me apropriando de um objeto bem determinado, que são as placas de veículos. O texto, né, aí tem uma linguagem que além da visual é a textual, mas o texto já entrava em outros trabalhos meus, que eram, por exemplo, né, num recorte de um veículo que era uma Kombi, enfim, que vazava o privado do veículo com a própria cidade, né, uma imagem dentro e fora, em placas de trânsito alteradas, em alguns ditos populares que eu bordei em crivos também, enfim, mas aí vamos falar dessa série. Eu fui lá fazer, onde se fazia a placa, eu fui lá e fui escolhendo algumas palavras, né? E escolher algumas palavras é escolher significados. Aí quando eu me peguei, nossa, mas aí vai direto, vai escolher o sentido direto, as palavras querem dizer alguma coisa. Aí eu não consegui fazer esse trabalho sem colocar tudo em xeque e dizer para que é isso, para que é o sentido, né? Então, o nome dele um pouco é esse, por causa desse enfrentamento do que a própria palavra, a escolha das próprias palavras e a sua significação já se impõe, né? E o modo que eu articulei esses objetos das placas foi, primeiro, retirar, né, deixá-las branco sobre branco. Essa rarefação, ela articula a leitura de uma outra forma, muito mais adaptada à luz local, e acentua o próprio elemento de relevo da qual a placa é feita, né? As palavras, às vezes, as palavras escolhidas são sempre não verbos, substantivos, advérbios, etc., mas não verbos que fizessem uma conexão muito imediata. Isso porque, no todo, eu vou passar para uma maior aqui para vocês terem uma ideia. Que no todo, se posicionando frente ao trabalho, você tanto pode escolher da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Sempre mostrei esse trabalho com centenas de placas, quer dizer, você nunca teria a leitura do todo, porque faz parte da leitura também um esquecimento, né, de uma parte. A ideia de que
várias palavras ou várias placas pudessem formar pequenos grupos ou maiores conjuntos, né, de leitura. E, de novo, a posição dessas placas no espaço, agora volto para as imagens anteriores, a posição do espectador vai fazer com que ele leia algumas palavras e outras não. Como aqui, por exemplo, porque elas estão basculando, né? São palavras com basculamento dentro do plano da parede. Então, era importante a ação do próprio sujeito se dirigir à leitura das palavras, a sua escolha, né? Aqui novamente. Como eram presas? É sempre uma engenharia. Porque eu vejo que Porque elas têm, para mim esse detalhe é o que vai zerar, né? Enfim, como é que elas vão estar bem fixas e ao mesmo tempo respeitar a própria integridade da placa. Existem nas placas o furo onde elas são lacradas, que é isso aqui, ó. E aí foi mandado fazer com material branco, que é nylon, peças de encaixe. A de trás ela tem uma cunha, né? Ela é uma cunha, e a de frente ela encaixa exatamente nesse local de lacre daí. E como ele tem 2 furos, ele fica na vertical. Acho que um outro dado do trabalho, tem só uma palavra em cada placa, mas é uma leitura, né? Uma leitura de lombada de livro, já digo, né? A gente vai procurando as palavras. Aqui alguns conjuntos, de novo, né? Tá meio claro, né? Das palavras, que eu posso? Eu procurei trazer várias palavras, algumas advérbios que são importantes, quando, entre, de, algumas palavras tipo giro, que era a própria operação da placa, relevo, rede, cidade, da onde ela vinha. É uma coleção, na verdade, daí eu fui coletando mesmo palavras. E aí, além disso, eu tinha que estar lá junto com o rapaz que imprimia elas, né, porque elas são feitas sob pressão, é um modo mecânico ainda de execução, para ver se a palavra dava certo. Porque aí também tem cada placa tinha, né, a sua potência ali, tinha que dar certo. E não cabem mais do que essas, né, o espaço é limitado também. Mas elas têm um tamanho só. Tem um tamanho só. Dá 7 letras mais ou menos, dependendo das letras, né? Um M já avança. Vou passar rapidamente. Essa decisão de colocação, ela basculando, faz com que também um elemento que é extremamente frontal, né, e duro, rígido de uma placa, também ganhe uma outra leveza, uma outra apelo visual também, né? Aqui é a instalação na sala, em 2009, no Solar do Barão, 7 metros por 3,5 mais ou menos, deve ter umas 240 placas, acho. Acho que agora está indo. Existiu uma segunda série de placas que eram na horizontal e, na verdade, o desejo de me apropriar desse objeto foi também percebendo esse potencial de circulação dele e a sistematização que ele tem dentro da cidade. Em Curitiba a gente tem um grande número de carrinheiros que são muito importantes na cidade há muitos anos. Por coincidência, do lado do meu ateliê, inclusive, moraram 30 mais ou menos.
E, na verdade, eu queria que essas placas, ou algumas delas, voltassem a esse circuito, a esses carros que não têm esse tipo de identificação e que nem vai ser igual a que existe, né? E aí eu oferecia para os carrinheiros essas placas, enfim, como eles circularem num outro sistema alternativo, né? Aí eu venho a ocupar o outro campo da placa, que é esse menor, né, das letras menores, que geralmente é usado para cidades. E fica quase uma formação de uma frase, uma quase frase, um haikai. Olha, foi punk, viu? O contato com eles não é bem difícil. Não por eles, é que é muito dura a realidade deles, entendeu? Eu até tinha pensado em agregar entrevistas ou frases, mas falei... Muitos deles vinham me procurar depois para trocar. Alguns virou sucata, outros pediam mais, outros escolhiam e gostavam. Aí eu também fiz a tentativa deles me dizerem palavras, evidentemente, né? Mas essa era uma questão minha, não, sabe? Não rolou muito, não podia impor isso a eles. Eu acho que foram umas 3, talvez, que eles me deram, assim, porque tinham vontade de me dar, né? Mas na verdade, quase sempre aceitavam, escolhiam mesmo, faziam questão de escolher. E alguns eu via, né, de novo, aí de repente o legal é que ele podia virar sucata, virava o próprio metal de novo, né? E daí o que acontecia também, depois eu fui descobrir, era que eles punham em casa. Acho que esse já voltou. Muito bem. Eu queria mostrar agora um trabalho que é mais recente, aquele que eu estou mais, enfim, ligada, né? Que é o trabalho que está sendo mostrado no Museu Oscar Niemeyer, chama-se Atravessamento. Eu até dessa exposição eu trouxe PDF do livro para mostrar para vocês, mas eu tenho, como eu já montei ele 2 vezes anteriormente, então eu tenho imagens de Brasília e de uma outra exposição em Curitiba. Ele é executado com eletrocalhas, eletrodutos, que são esses sistemas que distribuem eletricidade, cabos de eletricidade, de lógica, etc. Então eles são feitos para ganhar espaço e para facilitar vários acessos de distribuição, né? E eu comecei a construir grandes esculturas com esse material por junção, né? É uma construção, eu digo, bastante simplificada, não que não dê problemas, trabalhos, etc., mas é parafusos e porcas, e com isso eu vou ganhando uma dimensão que relaciona muito fortemente, estreitamente, o espaço e o corpo do sujeito, que acaba criando, como ali, ó, pisos, né, paredes, anteparos. Aqui essa é uma escultura, foi a primeira, foi de uma exposição coletiva chamada Espaço Aberto. Lá atrás está o trabalho da Débora Bruel. E, enfim, é basicamente uma passarela. O espaço era muito comprido, foi aí que eu pude executar esse projeto que já existia há muito tempo. Ele tem 12 metros por 1,5 por 2,30 de altura. Isso permitiu que a escultura fosse pisada, que ela tivesse uma relação de percurso, né, dentro do espaço, de envolver o corpo do espectador junto ao movimento do espaço.
Eu acho que eu tenho até uma imagem. Aqui eu mostrando mais porque assim, o dado de perfuração desse material me é muito, muito importante, porque ao mesmo tempo que são quilos, toneladas de ferro, ele tem essa leveza, ele tem esse apelo de uma determinada transparência, virtualidade, né? Ele, né, você vai andando, caminhando, ele fala desse ritmo, né? Você vai andando, ele vai acendendo em alguns momentos, assim, essas perfurações. E acho que eu tenho uma imagem aqui de alguém andando dentro. Não, espiando dentro, de um lado para o outro só. Mas ele tinha largura nesse meio para, exatamente, para subir em cima e percorrer o espaço. A mim me resulta super coerente esse atravessamento depois das réguas da defórmica, porque quando eu vi a defórmica a primeira vez me lembrei do Mecano. O Mecano era um brinquedo que a gente tinha que eram chapinhas de metal que parafusavam umas nas outras, né? E dava para construir objetos, até carrinhos e coisas. E esse aqui parece que é isso, né? É isso, ele tem esse aspecto forte de módulos, né? Modular mesmo. Que ele vai ganhando espaço através da construção dos módulos. Agora, cada espaço me sugere uma determinada configuração desses módulos, determinado tamanho, situação mesmo, né? Eu vou mostrar a que eu tenho de material do MUMA, que é um pouco maior. A exposição de Brasília foi 2011 e aqui 2012. Em Curitiba também, no Museu Metropolitano. Aqui eu tinha uma situação de um terminal de ônibus lá. Dá para ver até o ônibus ali. Aqui nós não estamos na sala ainda, a gente está na entrada da sala e a sala tinha uma vitrine, nada mais voyeurístico, né? Aí eu criei esse trabalho um pouco tentando então dialogar com esse vai e vem, né, dos ônibus, e dentro da vitrine existe um módulo que fica um pouco virtualizado, você não sabe se ele existe mesmo ou não pelo próprio reflexo da frente. Claro, esse trabalho ele ia até só a cintura mais ou menos, e esses intervalos aqui eram bastante importantes para que se criasse uma dinâmica entre todas as peças em si, né? Aqui dá para perceber bem a relação do vidro, do objeto dentro e do objeto fora, e essa velocidade, né, entre uma coisa e outra, se perguntar o que você está vendo mesmo, né? Aqui um detalhe, esses eram módulos menores, aqui um detalhe do interno, o que acontecia com essas interrupções, né, dos módulos, no sentido vertical. E aí a gente vai entrar dentro do espaço e temos a obra maior. Essa era uma sala bastante de uma dimensão grande, enfim, mais quadrada, e aí ela foi dividida em 2 planos, né? Tinha 12 metros de profundidade, novamente a escultura, por 6,5 metros de largura. Essas 2 paredes dividiam esse espaço, né, no plano vertical e horizontal, e criava-se um corredor mais ao meio. Aqui dá para ver melhor essas torres paredes, né? Aqui do outro lado. Esse é um material que ele capta o que acontece em volta dele, né? Então, vou voltar lá, tanto a situação da sala se reflete nele, quanto a passagem das pessoas como vulto, né? É interessante que depois vou mostrar para vocês, no Museu Oscar Niemeyer é o contrário. Aqui o piso é preto, é escuro, e o teto também é preto. A peça tem uma outra presença, né?
Lá ele é tudo branco, então ele tem um outro apelo. Aqui o que acontece muito de você ver as pessoas por dentro da próprio trabalho, né? E como é um trabalho de grande escala, ele vai te dando um entendimento do que é ver a distância, uma fisicalidade, entender a fisicalidade e ver a distância mesmo, através dessas perfurações, etc., né, das luzes que passam por essas perfurações. Ó, que é um momento onde a coisa, né, toda a sua... Os seus furos, né, se tornam bastante virtualizados, quase um trabalho optical, né? A escolha desses módulos tem a ver com a própria escala humana, de novo, eles têm 30 centímetros, esses 2 módulos colados, essas torres têm 30 centímetros de largura e o piso tem 15, que é o tamanho quase de uma passada, né? E aqui eu vou passar para vocês o movimento de algumas pessoas dentro da... Ele não passa rápido. Deixa eu ver. Parou? Ah, ele passou rápido demais, nós que não vimos. Daí, se vocês não estiverem cansados, eu vou convidar vocês para verem o catálogo da mostra que está lá agora. Esse é um trabalho que está na sala 2, chama-se Tapumes, e ele é feito de tapumes mesmo, essas telhas metálicas que hoje vedam os terrenos baldios, né, os terrenos, enfim. Ele é feito com uma acoplagem deles ali no perfil, acho que a gente pode ver bem que vai uma telha do lado da outra até que essa forma se estruture. E aonde que essa forma, enfim, qual é o tamanho dessa forma? Eu pensei em novamente fazer uma escala entre um painel e o corpo humano, né? Então ele tem 2 metros por 90, basicamente. E são vários painéis que simplesmente se colocam quase como um labirinto aberto, com essas 2 posições, né? Perfil e frontal. Claro, evidentemente de frontal ele torna a visão do volume problematizada, frontal ele reduz isso, mas em compensação no perfil ele quase desaparece também, né? Com a sua leveza de material. Essa estrutura de colmeia é uma aparência similar à do olho, né? É verdade. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui agora vai ficar mais fácil. Aqui a gente está entrando na sala 1, que é a grande instalação do atravessamento. Tem uma outra configuração, aqui eu tinha um espaço muito comprido e esses planos das paredes vão se enviesando no espaço de forma a transformá-lo, né? Então, há uma quantidade muito maior de transparências, de planos, de quantidade de paredes. E existem basicamente 3 passagens possíveis pela escultura, a central e as 2 laterais. Evidentemente, eu sempre deixo áreas para as pessoas que não querem transitar pela obra, né? Aqui é uma visão mais próxima, já dentro do trabalho. É diferente daquele anterior, porque ele abre e enviesa mesmo os módulos. Ó, aqui eu acho que dá para ver melhor. Existe essa espécie de área de praça, de campo aberto, que é quase um convite, né, para circular pelo trabalho.
Aqui sua estatura vertical. E aqui a gente está no meio, né, do trabalho mesmo, na passagem central, envolto pelas perfurações, pela materialidade do trabalho. Aqui é uma visão, né, de quem já está dentro da sala, olhando para a entrada. E aqui o mais importante são as pessoas circulando ou apreendendo, né, a escultura de várias formas. Acho que quanto mais pessoas tem, mais interessante fica perceber esses planos da escultura, né, do volume, da sua relação com o espaço. E um dos dados que sempre acaba acontecendo também é esse olhar dentro, através dela, né? Então o teu corpo não está só na passagem formada por ela, mas você procura pôr a cabeça mesmo dentro do módulo, né? Visualizando dentro, o interior dela, que dá muitas vezes umas imagens virtuais, virtualizadas, enfim, de rede. Ó, aqui tem outra pessoa lá, ó, na ponta. E agora a gente está nos tapumes novamente. Esse é o início da sala 2, onde tem essa série de 12 elementos, que são os tapumes. Eles são, todos os materiais dessa exposição são de metal, tem essa superfície metálica, são apropriações de materiais que são já existentes, né? Cada um se apresenta à sua maneira, mas, né, seu modo cria uma certa espacialidade, inclusive diferente. Aqui a gente está em meio a esses elementos. E você pesquisou os materiais depois de ter visto a sala ou já tinha esses? O atravessamento ele já existia, eu sabia que ele ia funcionar bem lá, né? Assim. É incrível isso, hein? Eu várias obras de site específico, mas aqui o que eu acho que chama mais a atenção é esse diálogo do material com o espaço mesmo, né? Até os dutos do ar-condicionado na anterior fazem parte da estudo. Eu assim, não idolatro o espaço do museu, mas eu tento me apropriar dele. Aqui, na verdade, foi um trabalho que eu fiz depois de saber que teria essa exposição. E eu acho que ele se apropria ainda dessa questão que as exposições, principalmente nesse museu que é enorme, né, 600 metros cada sala, ela sempre tem painéis. Então, assim, acho que veio comigo essa vontade de fazer o outro painel escultura, um outro modo de pensar o espaço. A exposição é totalmente aberta, né, é totalmente verdadeira nesse sentido, não tem esses anteparos, né. E aí, mas também veio muito dessa visão do tapume da cidade. Eu acho que é uma exposição que tenta dialogar com essa experiência urbana que a gente tem, né, de fluxo, do que obstaculariza a gente dentro da cidade, do que nos permite, né, caminhar, percorrer. Então essas coisas controversas, né. Então esse trabalho, principalmente, ele foi feito já, né, convivendo com esse espaço de uma maneira mais intensa mesmo. Aqui uma outra visão. Quando a gente tem essa visão, como eles são um pouco refletores também, eles acabam sendo meio prismáticos, assim, né? Se tem alguém atrás, você acaba vendo essa pessoa aqui se refletindo de uma maneira prismática mesmo. Esse é um trabalho anterior a Deformicas, de 2003, foi puxado pelo curador para essa exposição. São cordões de cabos unidos, assim, de metal, do design de cabos, de ferramentas, enfim,
mas eles viram contínuos, né, e viram cordões. Aqui a gente tem 5 cordões que vão se unindo e com isso vai desdobrando o tamanho e a escala da obra. Esse é um trabalho que, diferentemente da Defórmica, que eu tenho um mapa lá para eu seguir, né, ele não tem mapa, e é bom porque eu estou dentro do espaço também, ele acontece mesmo, mas é uma luta ali, é uma conversa assídua com ele, né, para ele se construir, para ele invadir o espaço e se configurar. E ele tem que estar tenso, senão ele não existe mesmo. Aqui um detalhe, para ver um pouco como ele é construído. Aqui não foi um material que eu peguei, que já estava pronto, mas eu peguei o design do material e reconstruí-lo, né, e construí ele. Aqui, ó. Os próprios ganchos eu faço o mesmo desenho dentro para fixar na parede, né, com parafuso, para que eles não caiam e não venham machucar ninguém, enfim. São pesados, né? Então fica aquele trabalho na parede e na outra ponta ficam esses, eu chamei de brises, porque ele sai exatamente desse elemento que são os brises da arquitetura moderna. São as persianas colocadas externamente, principalmente dentro da arquitetura modernista, né, dita internacional. Eles basculam a luz externa. No prédio da Bienal em São Paulo tem, por exemplo, certo? Então eles foram acoplados e unidos, né, e tem essa visão também de perfil. E essa ideia de um recorte espacial, acho que está sempre em pequenas oscilações, né? Essa é a percepção dela. Porque eles estão só suspensos quase todos por um ponto só, né? Então eles ficam realmente se movendo. Às vezes muito pouco, mas é uma interação que ele acaba solicitando, né? De uma percepção do tempo, dessa oscilação, do peso. E aqui, enfim, lá nos tapumes você tem os 12 elementos, né, que formam, quem sabe, uma unidade de 12 elementos separados. E aqui você tem esses recortes que formam uma unidade que não existe, né, que é solta no próprio espaço, né. E claro, cada escultura é formada por uma parte desse brise, né. As formas são um pouco aerodinâmicas, como o próprio material já me solicitava. E ele basicamente sofre um corte, é um alumínio anodizado, já encontrado um perfil, né, que se encontra na execução de brises. Vou continuar aqui então. Aqui o conjunto todo. E essa é a visão do detalhe do interno dele quando fica de perfil, né? De todas as obras, na verdade. Ele acaba tendo esse efeito de luz, né, no seu interior. Aqui novamente os dois atravessamentos. Aqui a visão bem de dentro do atravessamento no Mon mesmo, né? E aqui a parte melhor que quando tem as pessoas. Eu acho que dá para perceber lá o que acontece com as imagens, né? Dentro dos tapumes, enfim. É muito gratificante essa exposição para mim, porque o museu é um museu que tem uma grande visitação. Então, quando eu construí as 2 primeiras vezes essas peças, eu levo 2 meses, 3 meses para construir, né? Foi muito bacana, a obra respondeu, etc., mas eu não tinha esse fluxo de pessoas, que é importante, o trabalho está pedindo isso, né? Que seja ocupado, que seja percorrido, que seja experienciado, enfim, tem um apelo sensorial também, né? Você não fez um vídeo lá? Pois é, vou...
O vídeo vai pegar toda essa questão do movimento, né? É verdade. Então, gente, acho que podemos acender as luzes se quiserem. Tirar daqui. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você.